E aí, moçada, tudo bem? Professor Giovanni aqui e hoje, embriologia. Cara, uma aula muito legal, uma aula para você entender como acontece esse desenvolvimento embrionário. Então, nessa aula de hoje, vamos falar de tipo de ovos e segmentação. Então, vem comigo e bora dar uma conferida quais são os tipos de ovos importantes em relação à embriologia. Galera, quando a gente fala de tipo de ovos, existem ovos que têm pouca reserva, existem ovos que têm muita reserva. E eu gostaria que você anotasse lá, para a gente poder começar o nosso bate-papo, a palavra lécito. O que significa lécito? Lécito é a mesma coisa que vitelo. Vitelo. Talvez você vai dizer, tá bom, Giovanni, lécito é a mesma coisa que vitelo, mas eu não sei nem o que significa lécito, nem o que significa vitelo. É a mesma coisa, gente. Lécito é a mesma coisa que vitelo, que é a mesma coisa que o nutriente. Nutriente. É a marmita do embrião. É o que vai manter o embrião nutrido. Beleza? Então, quando eu falar para vocês um ovo do tipo oligolécito, o que é um ovo oligolécito? Tipo de ovos, né? Começamos aqui com oligolécito. Lécito é vitelo, que é a mesma coisa que a marmita do embrião, é a mesma coisa que um nutriente, que é a mesma coisa, né? Então, que um alimento que vai manter esse embrião durante um período de desenvolvimento, certo? E o prefixo óligo, né? Então vamos traduzir isso aqui, ó. O que é óligo? Óligo significa pouco, certo? Pouco. Então quando eu falo para vocês um ovo oligolécito, estou falando de um ovo que tem pouco vitelo. Ou seja, esses pontinhos que você vê aqui, ó, eu poderia dizer que esses pontinhos são vitelos. Que esses pontinhos aqui são o quê? São os nutrientes que vão manter esse embrião, né? Quando esse ovo, né, entrar em processo de desenvolvimento, certo? E aí tem aqui o que nós chamamos de polo animal. Esse polo animal é onde fica o núcleo relacionado ao desenvolvimento desse futuro embrião, caso ocorra ali, né, uma fecundação. E nós temos aqui então um ovo com pouco vitelo. Para você perguntar assim, professor, tá, mas e aí, o que eu preciso saber? Você precisa saber como que eu classifico? Um ovo oligolécito é um ovo que tem pouco vitelo. Mas quais são os animais que têm ovo do tipo oligolécito? E para isso, eu chamo aqui, né, o MC Pai. O MC Pai, quem é o MC Pai? É um amigo meu, né, o MC Pai, olha só, ele ajuda a gente para que você possa lembrar quais são os organismos, quais são os animais aí que têm um ovo com pouco vitelo. Esse ovo oligolécito também pode ser chamado de alécito ou ainda isolécito. Isolécito, gente, porque ele tem aqui a distribuição do vitelo de forma igual, de forma homogênea, então eu posso chamar de isolécito. Alécito, na verdade, existe uma classificação que ele até separa o alécito em termos assim, gente, que tem tão pouco vitelo, mas tem tão pouco vitelo que ele coloca separado. Mas, de modo geral, muitos livros, muitos autores consideram, né, o oligolécito já é pouco vitelo e alécito, então posso comparar ali como se fosse também um ovo com pouco vitelo. O nosso ovo, gente, ele é um ovo oligolécito. Por que nós temos um ovo com pouco vitelo durante o nosso desenvolvimento? Porque nós seremos alimentados ali pela placenta. Então a gente precisa de vitelo no começo do nosso desenvolvimento embrionário, até formar a placenta. Uma vez que forma a placenta, eu não preciso mais de reserva nutritiva do ovo. Então, o ovo com pouco vitelo é o ovo dos mamíferos, dos quinidários, dos poríferos, do anfioxo. O anfioxo é um protocordado, tá, gente? Parece um peixinho, é um protocordado. E os equinodermos aqui, como é o caso da estrela do mar. Então, o MC Pai, ele ajuda para que você lembre, né, quais são os ovos aí, quais são os animais que têm um ovo do tipo oligolécito, um ovo com pouco vitelo, certo? E aí nós temos um outro tipo de ovo, um ovo com uma quantidade média de vitelo. Perceba que aqui já tem uma quantidade média e essa distribuição agora já não é mais igual, é uma distribuição desigual, tem mais vitelo na parte de baixo. Então aqui fica mais nítido para a gente o polo animal. O que é o polo animal? O polo animal é o polo que tem menos vitelo. Aqui você tem o polo vegetativo, que é o polo que tem mais vitelo, certo? Esse ovo, gente, ele é caracterizado como heterolécito. Hétero quer dizer o vitelo distribuído de forma diferente, desigual. Posso chamar também de mediolécito porque ele tem uma quantidade média de vitelo.
ou ainda posso chamar de telolécito incompleto. Caramba, professor, tem muito nome, né? Tem, mas dá pra gente tentar ir traduzindo, né? Heterolécito quer dizer, hetero quer dizer diferente, a quantidade de vitelo é distribuída de modo desigual. Mediolécito porque tem uma média quantidade de vitelo. E a palavra telolécito, né, incompleto, quer dizer, ele tem uma quantidade já média, mas ainda não é uma quantidade assim tão significativa, certo? Então, telolécito incompleto. Quem tem ovo do tipo heterolécito, aqui você então vai lembrar do ama. Então, você lembrou do MC Pai, o MC Pai ama o quê, né? Então, MC Pai ama, aqui tem os anfíbios, os moluscos e os anelídeos, tá? Então, anfíbios, moluscos e anelídeos têm ovo aí do tipo heterolécito, mediolécito ou telolécito incompleto. Aqui é mais usual, né, gente, ele chamar de telolécito incompleto ou heterolécito, são as palavras aí mais comuns, né, para definir esse tipo de ovo. Um outro tipo de ovo é um ovo que tem o quê? É um ovo que ele vai ter uma quantidade muito grande de vitelo. Que animais será que precisam de muito vitelo? Animais que são gerados fora do organismo materno, são gerados a partir de um ovo, e a partir se você pensar num pintinho, gente, o pintinho ele sai do ovo já caminhandinho, já sai com pena, já sai pronto. Então, nesse caso, para gerar um pintinho, precisa o quê? Muito vitelo. Precisa muito vitelo, né? E aqui você vai ter então um ovo megalécito ou telolécito completo. Toma aí cuidado, porque se alguma questão falar em telolécito, você vai ficar na dúvida, vai pensar, meu Deus, e agora? É telolécito incompleto ou é completo? Gente, se alguma questão falar só telolécito, ele está falando do telolécito completo. Não é obrigatório eu especificar que é completo. Então, se eu for falar do heterolécito, tem que colocar que é telolécito incompleto. Mas se eu for citar aqui o megalécito, não preciso obrigatoriamente citar que é completo. Posso colocar só telolécito, beleza? Combinado assim? Então, se alguma questão falar só telolécito, você sabe que ele está falando do completo. Então, aqui é um ovo com muito vitelo. E esse ovo com muito vitelo faz parte, né? Quais animais que tem esse tipo de ovo? Então, vamos pensar. Eu chamei um amigo meu que é o MC Pai. Ama o quê? O MC Pai ama rap, né? O MC ama rap. Só que não é um rap qualquer, é um rap monotremado. Que rap é esse monotremado, Giovanni? É só um macete para ajudar você a lembrar os animais que tem em cada tipo de ovo. Então, répteis já tem um ovo com casca, então tem aí um ovo telolécito completo, com muito vitelo. As aves, a maioria dos peixes também tem um ovo aí com muito vitelo. E monotremado, gente, o que é um monotremado? São mamíferos que botam um ovo com casca. Tem mamífero que bota ovo com casca, como é o caso do ornitorrinco, como é o caso da equidna. Então, mamíferos monotremados, também chamados de prototérios. Então, mamíferos monotremados têm ovo do tipo megalécito ou telolécito completo. E o último tipo de ovo, gente, é um ovo chamado de centrolécito. Centrolécito porque ele tem muito vitelo, olha, na região central. Então, eu chamo de centrolécito. Só tem um nome para ajudar a gente agora, né? Centrolécito. Quem tem ovo centrolécito são os artrópodes. Quem são os artrópodes? Os insetos, os aracnídeos, os crustáceos e também os miriápodes. Quem são os miriápodes? Quilópodos e diplópodos, né? Você tem aqui as lacraias, os piolhos de cobra. Então faz parte aqui, né, desse grupo dos artrópodes que tem um ovo com muito vitelo, um ovo com muito vitelo no centro, na parte central, em volta aqui do bioplasma, e nós temos então um ovo centrolécito. Beleza? Agora, o que a gente vai ver? Como que acontece a segmentação desse ovo? Então, você tem aqui, né, depois da fecundação, o que acontece com esse ovo? Vem a segmentação, né? Então, inicia as divisões celulares, a gente chama de clivagens. Então, a partir de uma célula, vai originar duas, e essas células aqui nós chamamos de blastômeros, e vai originar 4. Tá vendo que esses blastômeros têm o mesmo tamanho, têm o mesmo volume? Então, quando eles têm o mesmo volume, eu digo que esses blastômeros são iguais. Quando eles têm volumes diferentes, eu digo que esses blastômeros são desiguais. Uma coisa importante eu anotar também, gente. Olha só, uma regrinha para você colocar aí, ó. Quanto mais vitelo, mais lenta é a divisão. Mais lenta é
a divisão. Então anota lá por gentileza, ó. Quanto mais vitelo, mais lenta é a divisão, tá? Então, mais lenta é a divisão. Então, quanto mais vitelo, mais lenta é a divisão. Essa regra vai ser importante para você entender o que a gente vai conversar agora. Então, vai dividindo 4, 8 blastômeros até chegar, né, no estágio de mórula, que vai ter mais ou menos esse aspecto. Essas são imagens microscópicas reais, então para você ver, esse aqui é um estágio de mórula, né? Então, quando a gente estuda essa clivagem, essa segmentação, eu também posso classificar como ocorre essa divisão. Então, veja esse ovo aqui, ó. Tem aqui o zigoto, a célula ovo, o zigoto, que vai se dividir em dois, que vai ser chamado cada células dessa aqui de blastômeros. Meros do latim significa parte, blasto significa jovem, então são partes do embrião, beleza? Daí se divide em 4, que se divide em 8. Tá vendo que esses blastômeros, né? Até aqui eles são iguais, chega um momento que eles são o quê? De tamanhos diferentes. Então, se eu observar que aqui tem blastômeros menores e aqui tem blastômeros maiores, eu posso chamar de macrômeros, esses de baixo, e micrômeros, esse de cima, que são menores. Então, se eu observo que os blastômeros são desiguais, então eu posso, né, acabar nomeando como micrômeros e macrômeros. E aí vai iniciando ali o processo de clivagem. Então, temos aqui, quando o ovo inteiro se divide, gente, eu chamo de segmentação holoblástica. O prefixo holo significa total. Então, o que é uma segmentação holoblástica, Giovanni? Quando todo o ovo segmenta. Então, olha só, todo o ovo segmentou, se dividiu em 2, que vai se dividir em 4, que vai se dividir em 8. E aqui, você vê que os blastômeros, eles são iguais. Então, essa segmentação, eu digo que é uma segmentação holoblástica e igual. Ovo do tipo oligolesto tem segmentação holoblástica e igual. A nossa segmentação é assim, gente. Nossa segmentação ela é holoblástica, ela é total, porque todo ovo segmentou. E como os blastômeros são iguais, eu digo que ela é holoblástica e igual. Isso é característico de ovo do tipo oligolesto, beleza? Outro tipo de ovo, agora veja. Agora você tem uma distribuição desigual de vitelo, tem mais vitelo na parte de baixo. E quanto mais vitelo, mais lenta é a divisão. Você anotou isso, né? Então tem mais vitelo na parte de baixo. Então a parte de baixo, ela vai segmentar de uma forma mais lenta. Como aqui segmenta de uma forma mais lenta e aqui de uma forma mais rápida, aqui em cima esse blastômero cresce um pouquinho e já divide. E esse daqui é mais lento a divisão, dá tempo dele crescer mais. Então aqui eu consigo ver o quê? Blastômeros de tamanhos diferentes. Eu tenho micrômeros e eu tenho macrômeros. Então, nesse caso, eu digo que ela é holoblástica, por quê? Porque todo o ovo segmentou, só que a holoblástica desigual. Quem tem ovo do tipo com essa segmentação holoblástica desigual é o ovo telolesto incompleto, ou, né, posso chamar de heterolesto. Então, tem micrômeros, tem macrômeros, então telolesto incompleto. Posso chamar também, né, de heterolesto, mediolesto. Então, esse ovo tem segmentação aí holoblástica e desigual. Beleza, gente? Importante esse tipo de informação aí. Mais um ovo aqui agora, o ovo megalesto ou telolesto completo. A segmentação agora vai ser meroblástica. O que é mero? Mero quer dizer parte. Então só uma parte segmenta. Galera, aqui esse ovo tem tanto vitelo nessa parte aqui de baixo, mas tanto vitelo, tem muito vitelo. Sabe o que acontece? Tem tanto vitelo nessa parte de baixo que não segmenta. Não, é muito lento a divisão. Quanto mais vitelo, mais lenta a divisão. Então tem tanto vitelo, mas tem tanto vitelo que ele nem segmenta. Vai segmentar só essa região aqui de cima, ó, que tem menos vitelo. Então vai segmentar só a parte que tem pouco vitelo, que é só essa partezinha de cima, onde fica o bioplasma. E ele vai segmentando, formando ali uma cicatrícula ou um discoblasto. Então eu digo que essa segmentação ela é parcial. E como é que eu posso representar a palavra parcial? Mero quer dizer parte, blástica quer dizer jovem, ou seja, é só uma parte do embrião que está segmentando. Então, meroblástica, e é meroblástica que forma aqui um disco, meroblástica discoidal. Ah, professor, legal, então é uma parte só que segmenta. Quando é só uma parte que segmenta, eu digo que é meroblástica, exatamente. E forma o quê? O discoblasto, uma cicatrícula. Então eu digo que ela é discoblástica, né? Meroblástica e discoidal, certo? Meroblástica e discoidal. Quem tem essa segmentação? O REP, né?
répteis, aves e, né, peixes. E os monotremados têm essa segmentação aqui meroblástica discoidal, nesse tipo de ovo chamado então de ovo telolesto completo ou megalésto. E por último a segmentação que acontece aí no ovo centrolesto. No ovo centrolesto você tem tanto vitelo aqui na região central, muito vitelo na região central, e a segmentação ela vai ser também o que? Meroblástica, vai acontecer só na parte que tem menos vitelo. E essa segmentação ela é superficial. Ela acontece só na superfície do ovo. Gente, como ela acontece só na superfície do ovo, eu digo que ela é meroblástica, ou seja, ela é parcial. E ela acontece na superfície, então eu digo que ela é meroblástica parcial, né? Meroblástica parcial ou superficial. Na superfície, né? Então meroblástica superficial ou meroblástica parcial. Beleza? Quem tem esse tipo de segmentação? Os artrópodes, né? Os artrópodes que têm o ovo do tipo centrolesto. Show? Então, vimos nessa aula os tipos de ovos e a segmentação que cada ovo pode sofrer ao longo do seu desenvolvimento. É uma aula importante aí para a gente começar esse assunto em embriologia. Até nossa próxima aula, gente. Um grande abraço. Tchau, tchau.